O agente, ele basicamente é quem pode executar a ação. Quem pode executar a ação. Pensa bem nisso que eu acabei de falar. Quem pode. O agente, ele é mais tranquilo de uma forma geral. Por quê? Porque você não precisa ser ali exato. Só aquele que executa aquela ação mesmo é que você vai pensar nele. Não precisa ser tão exato. A própria banca do Enem, ela considera no manual, no caderno dos avaliadores, que o candidato ele não tem bagagem suficiente para saber que cada poder, cada esfera de poder faz. Ele já considera isso lá e já considera que, ainda que o candidato coloque um agente que não seja o mais gabaritado para fazer, ele ainda vai considerar como certo. Mas é claro que você não vai cometer um erro crasso nessa parte aí. Dizer, por exemplo, que alguém disse numa das provas, lá de 2018, disse que as pessoas devem criar leis para combater esse problema. Não, as pessoas não criam leis. Aí não. Aí está totalmente fora de tudo, né? É óbvio que as pessoas não criam lei. Quem cria é o poder legislativo. Então, alguém que está no poder. Não são as pessoas. Não cometendo um erro, um desvio mais forte desse, né? Um desvio dessa natureza, você pode pensar em qualquer agente. Inclusive, se você não souber exatamente qual é o agente que pode executar, você pode jogar nas costas do governo. Se você não souber que é o Ministério da Educação que vai fazer cartilhas, alguma coisa voltadas para as crianças, vamos supor, você joga no governo. O governo deve pensar em cartilhas, criar cartilhas para, entendeu? Joga nas costas do governo, na pior das hipóteses. Por isso que o agente de todos é o mais tranquilo. Agora, você tem que tomar cuidado que ele pode ser considerado nulo, ou seja, não serve esse agente. Se você disser, por exemplo, alguém deve propor uma melhoria nessa parte, alguém não, é alguém determinado. Você precisa dizer quem que vai fazer, alguém não. Ou, por exemplo, você deve fazer a sua parte. Não, às vezes a pessoa que está lendo, que é você com quem você está dialogando, ela não tem poder para fazer aquilo. Ela não tem condições de fazer aquilo. Além do mais, você não pode nem se dirigir à pessoa na redação. Você não pode se dirigir diretamente. Você tem que escrever em terceira pessoa. Eu estou falando porque isso já foi cometido na redação, tá? Caso você esteja desatento a não se atentar que você precisa escrever em terceira pessoa, você incorre em dois erros ao mesmo tempo. Além de não escrever em terceira pessoa, você ainda se dirige a alguém que não tem, às vezes, condição de executar a ação. Então, não cometendo esses erros, para que o elemento, o agente, seja considerado nulo e você já perca 40 pontos aí nele, o restante é mais tranquilo. Ele pode ser considerado também inexistente. Se você construir uma frase que não mostre qual é o agente, como por exemplo, é necessário criar leis mais rígidas. É necessário, mas quem vai criar essa lei? Como quem cria a lei é o Poder Legislativo? Ainda que esteja implícito que essas leis devem ser criadas pelo Poder Legislativo, você precisa dizer isso. Você precisa dizer, com todas as letras. Não tem que deixar implícito no ar. Você tem que dizer. Se você fizer isso, são 40 pontos a menos já garantido aí. Bom, dito isso, tomados esses cuidados, vamos nos concentrar agora na pergunta que você precisa se fazer para chegar nesse agente. Então você pode se perguntar, por quem essa ação pode ser realizada? Por quem essa ação pode ser realizada? Pergunta simples. Então vamos ao exemplo aqui, ó. Levando em conta tudo o que foi discutido, o Ministério da Saúde deve... tal. Simples. Só escolher alguém e dizer quem vai fazer. Eu acredito que de todos os elementos esse é o mais simples. Você não precisa pensar muito, assim. Com alguns conhecimentos, poucos conhecimentos, você já escolhe um agente para a sua ação.